Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Isaías capítulo 6, do verso 1 em diante. Diz o texto assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te pedimos graça, pedimos misericórdia, pedimos que o Senhor nos livre de todas as distrações e nos ajude, ó Deus, a sermos revestidos do teu poder para ouvir e para falar, para que possamos, Senhor, entender a sua palavra aqui, e o Senhor venha alimentar, e o Senhor venha renovar, e o Senhor venha fortalecer, e o Senhor venha mudar-nos em nome de Jesus. Nós cremos, queremos, precisamos, Senhor, e que a sua palavra venha produzir efeito nos nossos corações. Em nome de Jesus, faça isso conosco, Deus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre o maior propósito de Deus ao homem. O maior propósito de Deus ao homem. Isso porque nós sabemos que Deus tem muitos propósitos em nossas vidas, né? E para todos os seus propósitos Ele tem um proceder, uma forma de lidar, de nos ensinar e de nos abençoar e de nos dirigir os passos. Mas eu queria meditar com os irmãos sobre o maior dos propósitos. Obrigado, irmão Roger. Existem muitos, mas existe esse registrado aqui na história do profeta Isaías, que é o maior deles. E esse texto é um texto muito conhecido, é um texto que fala sobre o chamado do profeta Isaías. E todas as vezes que nós ouvimos os primeiros versículos, nós já sabemos do que se refere, né? No ano em que morreu o rei Uzias. Toda vez que alguém fala isso, nós já sabemos que está falando do exato momento em que Deus chamou Isaías, em que Deus o vocacionou. E Deus então cumpriu na vida desse profeta, irmãos, que veio depois a ser
o profeta que mais falou sobre o Messias e o profeta que trouxe as principais informações proféticas a respeito do Messias que havia de vir ainda. No capítulo 53 é registrado uma das falas proféticas de Isaías mais conhecidas da Bíblia. E outros textos em que Isaías é convidado, aliás, usado por Deus a falar ao povo acerca de Jesus que havia de vir ainda. Então esse que depois se tornou o maior profeta messiânico da história de Israel, ele aparece pela primeira vez aqui no livro que recebe o seu nome, no capítulo 6, falando acerca deste homem, falando quando Deus o chamou, falando como foi que isso aconteceu, falando sobre um propósito de Deus na vida desse homem. E esse propósito tem algumas características marcantes que não são exclusivas, são características que são peculiares ao profeta Isaías, mas não são particulares a ele, são também para nós hoje. É a mesma forma de Deus trabalhar e é o mesmo processo que Deus fez na vida de Isaías aqui, de forma essencial. Deus quer e está fazendo na vida de milhares e de milhares de pessoas que vêm a Jesus desde quando Jesus veio ao mundo e que são salvos pelo Evangelho e que são chamados para um propósito maior. E é por isso que eu gostaria de, pelo exemplo do profeta Isaías, meditar com os irmãos essa noite sobre o maior propósito de Deus a nós, o maior propósito de Deus ao homem, o maior propósito de Deus à mulher. E em primeiro lugar, irmãos, o maior propósito de Deus ao homem é manifestar a sua presença. Veja comigo o verso 1 em diante, quando ele fala assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. A casa de Deus estava cheia de uma visão que Isaías estava tendo ali, as abas das vestes, o séquito de Deus estava enchendo o templo. Isso fala do manifestar da sua presença. Um dos maiores propósitos de Deus ao homem, em primeiro lugar, é manifestar a sua presença. Amém, irmãos? Manifestar a sua presença. Enquanto o homem não sente a presença de Deus, ele não entende a importância dessa água. Enquanto o homem não consegue beber pela primeira vez da água de Deus e matar a sua sede com as coisas eternas, ele ainda não entende a importância de buscar mais dessa água, de se afundar mais nela e de se alimentar mais dessa presença. Não consegue valorizar em seu coração a preciosidade desse momento, dessa coisa que é a presença de Deus, do agir de Deus, do manifestar de Deus sobre os homens. O manifestar da sua presença. E o manifestar da sua presença, irmãos, pela sua presença nós percebemos o manifestar da majestade de Deus, porque ele diz aí então que enchia-se o templo pelo séquito de Deus. Não era uma coisa vazia, não era uma coisa que era limitada, mas era uma coisa poderosa. A presença de Deus enchia o templo. E quando nós sentimos a presença de Deus, irmãos, como nós sentimos na hora do louvor, quando nós ouvimos uma palavra ou no momento de oração, Deus começa a visitar seu povo, parece que há um agir tão poderoso de Deus, que não é algo vazio, não é algo pela metade, mas é algo que enche o templo. E aqueles que conhecem a Deus e que já foram revestidos do Espírito Santo, acabam se deixando levar pelos dons espirituais, às vezes falando em outras línguas, e às vezes deixando Deus agir em seu coração, em sua vida. E aqueles que nunca sentiram a presença de Deus, esses também acabam sendo tocados e muitas vezes derramam lágrimas, porque quando Deus visita o seu povo, Ele manifesta a sua presença, a sua glória enche o templo. Amém, irmãos? Enche o ambiente, como aconteceu em Atos 2, que eles estavam reunidos ali, esperando a descida do Espírito Santo, e a glória de Deus encheu aquele lugar, e eles foram revestidos, e eles começaram a falar em outras línguas. Encheu, é um enchimento do ambiente,
ninguém pode escapar da presença de Deus. Mesmo o coração mais endurecido acaba se amolecendo no meio dessa presença de Deus. Infelizmente, muitos acabam só sentindo essa presença e sendo tocados, e depois levam as suas vidas de qualquer maneira, continuam sem deixar Deus continuar fazendo a obra, né? Mas o fato é que muitas vezes nós, que conhecemos a Deus, nós deixamos Deus agir e o poder de Deus se manifesta em nós. Mas ainda, irmãos, o texto fala no verso 2 que os serafins estavam por cima dele. E eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. E o texto ainda diz que cada um, aliás, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E nessa presença de Deus nós podemos perceber o manifestar do seu poder, porque até os anjos estão sujeitos ao Deus que está sentado num alto e sublime trono. E os anjos estão sujeitos não a qualquer um, mas estão sujeitos a um Deus que está sentado no maior dos tronos. Ele é o Rei dos reis e é o Senhor dos senhores. E é por conta disso que os anjos se sujeitam a Ele. E é por conta disso que os homens, quando o conhecem, também se sujeitam a Deus. E aqueles que não se sujeitam, a Bíblia diz que vai haver um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo os ateus, mesmo os homens que estão presos em todas as religiões e seitas, e todas as coisas místicas e mentiras, e que estão apartados de Deus, até esses um dia terão de prostrar os seus joelhos, terão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ele é Rei que governa, e sua presença manifesta o seu poder. E quando Isaías viu aqueles serafins ali voando, ele percebeu o poder de Deus sentado no trono e os serafins em cima dele ali. Ele tem um exército celestial. Ele é poderoso para destruir toda potestade. Ele é poderoso para destruir toda obra maligna. Ele é poderoso para destruir todo o intento de Satanás nos lugares celestiais. E todas as setas malignas são quebradas pelo braço forte do Senhor. A sua majestade, a sua manifestação manifesta também o seu poder. Ele não é um Deus fraco, feito de pau e pedra, que está pendurado na parede. Ele não é um Deus que está sujeito aos homens, precisa ser carregado. Ele é um Deus poderoso que está sentado no alto e sublime trono. Mas ainda, irmãos, quando Deus se manifesta e manifesta a sua presença, nós percebemos que a sua presença também manifesta a adoração a Deus. Porque o texto diz no verso 3 e 4 que eles clamavam, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, diz o verso 3. E o verso 4 fala que com esse clamor que era dito, os umbrais das portas se moviam com a voz dos que clamavam, e o templo se enchia de fumaça. Era a manifestação da adoração a Deus ali. Como Deus é adorado. E os anjos adoravam a Deus ali naquela visão de Isaías. E nós somos convidados, irmãos, para juntarmos as nossas vozes a um coral de anjos celestiais, e não ficarmos calados, e não ficarmos abatidos, e não ficarmos à parte do que está acontecendo no mundo celestial, e não esquecermos de que, acima de qualquer coisa, nós fomos chamados para adorarmos a Deus, e para exaltarmos o seu nome, e para dizer glória a Deus, e para reconhecermos a grandeza de Deus, não somente com o nosso coração ali quieto, mas também com os nossos lábios, uma expressão do que há de fato no nosso coração, adorar a Deus, engrandecer ao Senhor, também com as nossas atitudes, do lado de fora do templo, também com as nossas palavras e pensamentos, com uma vida de santidade, mas o manifestar de adoração ali na visão de Isaías, convida eu e você a lembrarmos que nós fomos chamados para adorar a Deus, e para engrandecer o seu santo nome, irmãos. É por isso que nós viemos à igreja também,
para adorar a Deus. Viemos prestar culto ao Senhor. Às vezes quando a gente fala para os irmãos, igual a gente mandou uma mensagem de manhã no grupo da igreja, dizendo que nós temos que nos preparar, lembrando do texto de Amós, prepara-te para encontrar com o seu Deus. É porque você não vem para assistir o culto, você vem para prestar um culto a Deus, você vem para adorar a Deus, você não vem para ver, você vem para participar. Cultuar é um verbo, é uma ação, e nós somos chamados para isso, irmãos. É uma prestação de serviço. E os anjos estavam ali ao redor do trono de Deus, e eles clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E esse mesmo clamor que estrondava e fazia vibrar os umbrais da porta, Deus quer ouvir dos meus lábios e dos seus. Amém, irmãos? Clamor de adoração. Você adora a Deus, você engrandece ao Senhor com a sua vida, com o seu coração. Mas o texto fala ainda, irmãos, que no manifestar da sua presença, no verso 4, ele diz que havia no templo, quando eles começaram a clamar, o templo se encheu de fumaça. E a fumaça, ela representa, mais uma vez, esse enchimento da presença de Deus. É um manifestar, quer dizer que a sua presença, ela é envolvente. Porque quando há fumaça num ambiente fechado, ninguém consegue escapar. É envolvente. Ela vai tomando todo mundo. E você não tem como não sentir o cheiro, não ser envolvido por essa fumaça. E a fumaça que representa uma presença envolvente de Deus, amém, irmãos? Presença envolvente. Quando Deus se manifestou a Isaías, ele foi envolvido pela presença de Deus. É como se ele olhasse para os lados, e para trás, e para frente, e não tivesse para onde correr. Não conseguisse uma saída para sair daquele lugar. Não que ele quisesse isso, mas a impressão que dá, irmãos, é que mesmo se ele quisesse isso, ele estava cegado, com os olhos ardidos pela fumaça da presença de Deus, estava totalmente envolvido naquele ambiente, e ele não poderia escapar. E quando Deus se manifesta ao homem, e Deus quer se manifestar a você, Deus quer se manifestar a mim, e Deus quer manifestar a sua presença, a minha e a você. Essa presença, irmãos, ela é envolvente, ela toma o nosso coração, a nossa vida, e ela não é superficial, ela não é uma coisa que não muda nada, pelo contrário, é uma presença tão forte e envolvente, que muda a história de alguém, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que diz a palavra de Deus lá em Atos 9, estava com cartas a caminho de Damasco para prender os crentes, para perseguir os cristãos, para matar cristãos, e no meio do caminho, essa presença envolvente de Jesus o tocou, o envolveu, um clarão que ele de repente ele estava envolvido de uma claridade tão forte, que depois dessa claridade ele ficou cego por 3 dias, não conseguia enxergar, e ali Jesus se manifestou a Paulo e disse: Paulo, sou eu a quem tu persegues, agora você não será mais um perseguidor de crentes, você será um perseguido, porque eu estou chamando você para a salvação. É uma presença que é tão envolvente, irmãos, que muda a rota de alguém, que muda a história do homem, que muda o seu destino. Quando Deus manifesta a sua presença, nós somos mudados, somos envolvidos, as coisas acontecem, amém, irmãos? A presença de Deus é poderosa. Mas o texto então diz, irmãos, em primeiro lugar, que um dos maiores propósitos de Deus, aliás, o maior propósito de Deus ao homem, em primeiro lugar, é manifestar a sua presença, como Deus fez com Isaías. E depois é manifestar a sua salvação. Queria que você percebesse comigo sobre esse segundo ponto, do verso 5 ao 7, o manifestar da sua salvação. Porque quando Isaías foi tocado ali, irmãos, pela presença de Deus, fumaça no templo, e os anjos cantando, e ele sentiu a presença de Deus naquele lugar. As portas estavam vibrando, e os serafins voando acima de Deus, assentados sobre um alto e sublime trono.
Isaías, quando viu tudo isso e foi envolvido por tudo isso, Deus manifestou a ele a sua salvação. Porque diz o verso 5, que ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Perceba nesse versículo 5, irmãos, que a presença de Deus, ela traz a consciência do pecado. Depois que ele foi envolvido pela presença de Deus, Isaías expressou isso: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo também de lábios impuros. A presença de Deus traz consciência do pecado. Em primeiro lugar, traz consciência do pecado de si mesmo, porque ele diz: sou um homem de lábios impuros. Ele olhou para si e reconheceu a sua impureza. Ele olhou para o seu interior e percebeu quão mal ele estava, quanta malignidade havia no seu coração, malícia, impureza, sujeira. E ele então consegue olhar para o espelho da alma e consegue enxergar a si mesmo, e consegue enxergar as impurezas do seu coração. Irmãos, quando nós realmente sentimos a presença de Deus, diferente de muitas manifestações que às vezes nós vemos por aí, né? Em algumas igrejas que às vezes parece que não conseguem levar a sério a manifestação da presença de Deus, e acaba sendo banalizado com muitos movimentos que nada tem a ver com a palavra de Deus. E eu não sou contra a liberdade do Espírito, mas muitas vezes as pessoas, em nome da liberdade do Espírito, se permitem no manifestar de aberrações, né? Como eu vi uma vez um pastor americano que ministrava sobre as pessoas a unção do riso, e as pessoas de repente começavam a dar risada, e aqui virava uma gargalhada, e não parecia nem um pouco, irmãos, que era algo de Deus aquilo, né? Às vezes nós olhamos para isso e pensamos assim: não sei se eu rio ou se eu choro, né, de ver uma cena dessa, porque não era Deus, né? Umas aberrações manifestar em nome da presença de Deus, e as pessoas muitas vezes caem na presença de Deus e se levantam da mesma forma, e não mudam nada em seus corações, e os pecados continuam os mesmos, e a imoralidade continua a mesma, e a vida de iniquidade continua a mesma. E aqui o profeta Isaías, quando ele sentiu a presença de Deus, foi envolvido pela presença de Deus, ele olhou para si mesmo e disse: ai de mim, que sou pecador, sou um homem de lábios impuros, sou um homem de lábios impuros. Ele conseguia olhar para os seus pecados. E lá em João 3, irmãos, o evangelista fala que, Jesus fala ali no Evangelho de João 3, que quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais vai ficando claro os nossos pecados. Quanto mais nos aproximamos da presença de Deus, quanto mais nos aproximamos de Jesus, toda a escuridão vai embora e toda a sujeira aparece, e você começa a enxergar aquilo que talvez você não enxergava antes. É a imundícia do seu coração, os seus pecados, e toda a malícia e imoralidade começam a ser exposta, porque a luz expõe toda a sujeira. Quando você apaga a luz, não importa se o ambiente está sujo ou se está limpo, ninguém vai ver. Mas quando a luz está acesa, e a luz é a presença de Deus, nós enxergamos a malícia, as máculas das nossas vestes espirituais e a sujeira que é em nós. E quando Isaías foi envolvido pela presença de Deus, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Mas, irmãos, veja que Isaías não teve uma consciência do seu próprio pecado apenas, porque ele disse também: e sou um homem que habita no meio de um povo de lábios impuros. Ele conseguiu ver o pecado no mundo, ele conseguiu ver que o mundo está corrompido, ele conseguiu ver ao seu redor que as pessoas estão mergulhadas na iniquidade e na imoralidade. E quando ele faz essa afirmação, ele não faz como um acusador que está julgando o outro e escondendo o seu pecado, porque ele primeiro confessa o seu,
mas ele faz como um homem que consegue enxergar, faz uma observação, uma constatação de alguém que consegue ver o pecado à sua roda, o pecado à sua volta, o pecado ao seu redor. E muitas vezes nós olhamos, irmãos, ao nosso redor, e nós olhamos as pessoas, não com olhos espirituais, mas com olhos carnais. Quando eu falo isso, eu quero me referir ao fato de que nós agimos com naturalidade. O vendedor de pão é só o vendedor de pão. O homem que trabalha no mercado é só o homem que trabalha no mercado. O açougueiro é o açougueiro. O entregador é o entregador. O vizinho é o vizinho. E o vizinho nunca vai deixar de ser só o vizinho. E ele vai ser sempre o vizinho. Mas não, irmãos, Isaías ele olhou para as pessoas a partir do momento do manifestar da presença de Deus e conseguiu perceber que elas não são só pessoas, elas também são almas e que estão caminhando para a perdição, e por isso ele faz essa terrível constatação. É uma constatação de angústia, é uma constatação trágica, mas é uma constatação verdadeira, porque ele olha ao redor e diz: sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios, ai de mim. E quando nós somos revestidos da presença de Deus, os nossos olhos deixam de ser naturais, deixam de ser carnais e passam a ser espirituais, a olhar as pessoas não como qualquer, mas como almas que precisam também ser alcançadas pelo poderoso Evangelho de Jesus. E ele também, irmãos, na consciência do pecado, ele traz à tona aqui o horror de sua recompensa, o horror da recompensa do pecado, porque ele fala assim: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas antes ele diz assim: ai de mim, estou perdido. Outra tradução diz: ai de mim, porque estou perecendo. Ai de mim, porque estou caminhando para a perdição. Ele consegue enxergar e descobrir que o seu pecado é tão horrível que está lançando ele numa perdição. É como que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6:23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. Isaías enxerga isso ao dizer: ai de mim que estou perecendo. Ele consegue perceber o horror da consequência que está por vir pela sua iniquidade. E é algo tão horrível isso tudo. Mas Deus ainda não terminou sua obra. Isso não é tudo na vida de Isaías. Porque o verso 6, ele diz assim: que um dos serafins, com uma tenaz, com uma pinça, tomou uma brasa viva do altar, estava queimando do fogo, e foi até o profeta Isaías, que ainda não era profeta, e tocou os seus lábios, tocou sua língua com aquela tenaz queimando. E o verso 7 diz assim: que o anjo lhe disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém, irmãos? Não basta nós constatarmos que somos pecadores, não basta nós constatarmos que o mundo está no pecado, não basta nós constatarmos que o nosso destino no pecado é um destino cruel, de perdição eterna. Nós precisamos também dizer ao mundo e lembrar para nós mesmos que Deus é poderoso, irmãos, para pegar uma brasa viva do altar e tocar em você essa noite. Se há pecado, irmãos, deve ser purificado pela brasa viva do altar de Deus, que vem para tocar em mim e em você, e Ele manda o seu anjo para que vá até você e traga purificação ao seu coração. E Deus quer fazer isso, irmãos, através do arrependimento, dessa constatação de pecado em nós, e nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus, e deixarmos Deus derramar esse perdão sobre nós, e nós sermos tocados pela presença de Deus, pela manifestação da presença de Deus, pois a salvação de Deus, irmãos, consiste em perdoar, em purificar o perdido pecador. E foi isso que Deus fez com Isaías. Ele reconheceu que era um homem pecador, e Deus então foi purificar e completar a obra de salvação na vida deste homem. E Deus quer fazer isso, irmãos,
em muita gente, através de mim e de você. Deus quer fazer isso primeiro em mim, primeiro em você, e que não fique resquícios de pecado em nossa natureza, em nossa vida, irmãos. Talvez talvez não, com certeza, nós ainda pela natureza pecaminosa, por estarmos presos a esse corpo mortal e terreno, nós ainda falharemos, tropeçaremos, nós ainda erraremos, pecaremos, mas Deus quer nos livrar da lama do pecado e nos livrar da maldição do pecado e das correntes que aprisionam no pecado, não somente a mim e a você, mas Deus, depois de trabalhar em nós, quer usar-nos para que possamos dizer isso ao mundo, que Deus é poderoso para quebrar as correntes do pecado, e como uma tenaz Ele vem, pega uma brasa e purifica qualquer que seja o homem pecador que estiver arrependido em seu coração, para completar uma obra de salvação em sua vida. E esse, irmãos, é o maior propósito de Deus ao homem. Talvez você ouça pessoas falando assim: eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, né? E muitas das pessoas que falam isso ficam pensando só no âmbito profissional, outras pensam só no âmbito familiar, né? Outras pensam no âmbito social, de status, de posição na sociedade, outras pensam no âmbito eclesiástico da igreja. Qual é o propósito de Deus para a minha vida no sentido da igreja? Qual ministério, qual serviço, o que Deus vai fazer na minha vida e na minha história? Mas aqui o maior propósito de Deus ao homem, irmãos, inclui manifestar a sua presença, inclui salvar o perdido pecador. E o texto não termina, irmãos, porque quando Isaías é tocado nos seus lábios, o verso 8 ele diz assim, que depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aqui o terceiro momento, o terceiro manifestar de Deus em seu propósito ao homem é o manifestar do seu chamado. O propósito de Deus ao homem, em terceiro lugar, é manifestar o seu chamado. Diz o verso 8, então, que o chamado de Deus, e eu queria que você percebesse isso, exige disposição. Porque a pergunta foi uma pergunta genérica, né? Deus olhou assim e disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus, nesse caso aqui, irmãos, não apontou para Isaías e falou: Isaías, vá, faça isso. Deus fez uma pergunta, e esse modo de Deus trabalhar com Isaías nos ensina, irmãos, que a forma de Deus chamar os homens tem uma característica muito importante, que é o fato de que exige disposição. Exige disposição. Deus está ainda proclamando essa mesma frase, irmãos, no nosso tempo. Deus ainda está proclamando isso. Veja que lá com os discípulos, eles estavam com Jesus, e Jesus então diz que a seara já está branca para a colheita, mas são poucos os ceifeiros. E ele olha para os discípulos e fala assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie mais trabalhadores para a sua obra. Jesus está ali falando novamente as mesmas palavras aqui que Deus está dizendo para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É um proclamar de Deus, irmãos. É uma vocação de Deus. Deus está clamando por crentes que arregassem suas mangas e comecem a se dispor ao trabalho. Exige disposição, trabalhar na obra de Deus, trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, exige disposição nossa. Tem pessoas que estão esperando um convite, que Deus vem e fala assim exatamente comigo, e que diga: eu tenho que ir e tal, e mesmo assim tem muitas pessoas que acabam recusando, se negando, ou entrando em dúvidas. Mas Deus, ele faz uma pergunta geral, está dizendo assim: quem vai? E ele está esperando que os crentes se disponham e levantem suas mãos e digam: eu estou aqui, eis-me aqui, como disse Isaías aí, envia-me a mim. Deus está chamando a igreja para trabalhar. Deus ainda ecoa essa voz
que ele ecoou aqui nesse momento com Isaías. Irmãos, e dá a impressão que Isaías está ali, sozinho, e mesmo assim Deus fala de forma genérica e não aponta para Isaías diretamente, e diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Exige uma disposição. Essa disposição, irmãos, ela é voluntária, e a pergunta é genérica. E essa disposição também, irmãos, é uma disposição incondicional, porque Deus não tinha falado para Isaías o que ele tinha que fazer ainda. Deus só disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E não disse o que ia, qual era a tarefa. Ele não disse ainda qual era o trabalho. E isso é tão importante nós assimilarmos, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos escolhendo o que fazer, mas quando na verdade é Deus que quer escolher o que eu e você temos que fazer, porque Ele sabe o que temos, o que precisa ser feito, e Ele sabe no que Ele quer usar a mim e a você. Amém, irmãos? É uma disposição incondicional. Tem pessoas que colocam condições para Deus: ó Senhor, só vou se for isso, aquilo, e se puder trabalhar só nisso e naquilo e tal, e se tiver esse tipo de recurso, esse suporte, essa condição. Mas a obra de Deus, irmãos, a forma de Deus trabalhar não é assim. Ele exige uma disposição incondicional. Deus primeiro chama alguém para trabalhar. Aquele que levanta a mão, Deus depois vai falar qual é a tarefa e se tem recursos ou não e o que vem pela frente. Agora, uma coisa é certa para quem obedece a sua voz, irmãos: Deus o acompanhará até o último dia, até o findar do século. E o texto ainda diz lá em Apocalipse que eu estarei convosco até a consumação dos séculos, e vocês vão, e vocês frutificarão, e vocês voltarão, talvez irão com lágrimas nos olhos, mas voltarão alegres, colhendo em suas mãos os feixes do fruto de todo o trabalho realizado para o Senhor. Amém, irmãos? É uma disposição incondicional. E o texto ainda diz, irmãos, que no verso 9, depois que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, em verso 9 ele fala assim, que Deus disse: vá, diga a este povo, ouçam, mas não entendam, vejam, mas não percebam. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e sejam curados. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus não tinha falado para Isaías o que ele ia fazer, e ele se dispôs, falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E depois que ele se dispôs, Deus falou o que ele ia fazer. Ele ia pregar para um povo que já estava endurecido de coração. Ele ia pregar para um povo que ia ver, mas não ia entender. Ele ia pregar para um povo que ia ouvir a palavra, mas não ia receber. Ia pregar para um povo que não seria salvo e nem sarado. Você já pensou que terrível? O povo já estava endurecido, e era para esse povo que Deus estava enviando Isaías, né? E às vezes, quando nós somos chamados por Deus, irmãos, nós muitas vezes queremos ver os resultados assim de forma explosiva, e muitas vezes pensamos que nós somos os responsáveis pelos resultados daquilo que Deus nos enviou a fazer. Pensamos que se não há resultados, muitas vezes é um problema que está em nós. Muitas vezes é mesmo. Às vezes a pessoa não é chamada e os frutos não aparecem porque ela não é chamada. E eu não estou falando que não existem resultados do seu trabalho. Nós vamos chegar ainda nesse ponto. Mas eu quero que você perceba que o que Deus enviou Isaías a fazer naquele instante era pregar para um povo de coração duro. E aí eu aprendo, irmãos, uma importante lição, que o enviado ele não produz resultados, ele apenas cumpre a sua tarefa. Ele não fica preocupado que resultado vai ter, o que ele vai fazer ou deixar de fazer. Ele apenas obedece ao que Deus chamou ele para fazer. Não é preocupação de quem é enviado produzir os resultados, porque a Bíblia diz, por exemplo, que quanto à salvação dos homens, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado.
e que o homem que é chamado para pregar, ele é chamado apenas para pregar a palavra, ele é enviado a pregar a palavra. Quem vai trazer o resultado é o Senhor. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, que ele plantou, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento, porque Ele que envia a chuva, e Ele que faz brotar da terra a semente germinada, e florescer, e produzir, e frutificar. Irmãos, não adianta nada nós semearmos, não adianta nada nós regarmos, se Deus não fazer florescer, se Deus não fazer produzir, se Deus não fazer frutificar. Então o agente que traz os resultados é Deus, e muitas pessoas estão preocupadas com os resultados em si, e acabam perdendo o foco da tarefa a qual elas foram chamadas a fazer, que é fazer incondicionalmente, semeie, como diz lá em Eclesiastes 11, ele fala assim: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o acharás, ele diz, lança o seu pão sobre as águas. Ele fala assim: semeia de manhã e até de tarde, porque você não sabe qual semente vai trazer os seus frutos. Você não sabe, Deus sabe, mas você não sabe. Às vezes nós preocupamos muito com os resultados, com o resultado final, e esquecemos da tarefa a qual nós fomos chamados. Esquecemos de focar no que nós fomos enviados a fazer. E Isaías foi chamado para pregar para um povo que não ia se converter. E o texto então diz, irmãos, aí no verso 11, fala assim que: então eu perguntei, até quando, Senhor? Olha só o que acontece com Isaías, Quando Deus falou assim: você vai pregar para um povo que não vai ouvir. E ele disse então: até quando, Senhor, isso vai acontecer? Eu vou pregar e o povo não vai ouvir. Até quando não haverá resultado? Até quando eles vão continuar endurecidos? E aí eu aprendo uma coisa com Isaías, irmãos, que o coração do enviado, ele deve arder pelas almas e pelo fruto do seu trabalho. Apesar de nós não podermos ficar preocupados com os resultados e focarmos no resultado, mas o coração do enviado, ele sempre vai arder pelos resultados, pelas almas e pelo fruto do seu trabalho. Ele não vai ficar tranquilo, pregando e o povo não ouvindo. Ele não vai ficar sossegado com isso. Ele não vai apenas dizer: não, tudo está dentro do propósito de Deus e eu vou descansar com isso. Vendo as pessoas perdidas, vendo as pessoas endurecidas, não faz parte do coração daquele que é chamado por Deus essa indiferença com a falta de reação das pessoas acerca do Evangelho. Porque quando você é chamado por Deus e você prega a palavra, você espera que as pessoas reajam à palavra que é pregada. Você não se contenta enquanto não vê o coração quebrantado. Você não sossega enquanto não vê a história daquela família mudada. Você não fica em paz enquanto você não vê um milagre de Deus operando no coração daquela pessoa. E Isaías então, irmãos, ele rasga o seu coração diante de Deus e diz: até quando, Senhor? Até quando? As pessoas vão deixar de ouvir? Até quando, Senhor, eu vou estar pregando e aquela pessoa em particular que eu amo tanto continuará no erro, na frieza e na indiferença, na escravidão do pecado, no vício, no lamaçal, com a sua vida e com a sua história destruída? Até quando o diabo vai continuar zombando dela? Quando nós somos chamados por Deus, nós não conseguimos ficar indiferentes em relação ao que está acontecendo na história das pessoas que estão ao nosso redor. Isaías demonstrou esse amor pelas almas desde o primeiro momento, quando ele fala: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o coração de Isaías, irmãos, começou a se aproximar do coração de Deus, porque o que Deus sente é isso. Deus ama as almas, e Deus está chamando pessoas para ter esse mesmo afeto pelas almas, para lançar fora a indiferença, para lançar fora a frieza, para lançar fora o prazer e o amor às coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas terrenas,
e começar a arder no nosso coração, como ardia no coração de Isaías, irmãos, o amor pelas almas, como ardia no coração de Neemias, o amor por Jerusalém, por seu povo, a tal ponto de ele entrar numa angústia profunda, até que Deus restaurasse Israel, restaurasse a sua cidade. E Deus então dá uma palavra, primeiro uma palavra muito dura para Isaías aqui, respondendo para Isaías, né, sobre essa questão que ele levanta: até quando, Senhor? Ele diz no verso 11, Deus responde, irmãos: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, e as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. O Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Isaías ainda ia presenciar uma destruição. Isaías ainda ia presenciar por um bom tempo essa frieza das pessoas quanto à sua pregação. Mas aí, irmãos, no verso 13, ele diz assim: mas, esse mas aqui muda a circunstância, porque ele fala assim: se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o orvalho, os quais depois de derrubados ainda ficam o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Aqui nessa primeira parte, alguns teólogos concordam que a melhor forma de interpretar esse tornará a ser destruída, na verdade é o contrário, tornará a ser restaurada. E ele diz aqui, assim como na continuidade do versículo, como o terebinto e como o carvalho, que são cortadas, são árvores que são tiradas depois que elas são serradas e derrubadas, o seu toco fica, não é retirado. As raízes são muito grandes e profundas, não tem como arrancar aquele toco. A árvore é grande, é enorme, e fica ali um toco grande, muitas vezes o tamanho de uma mesa. Ninguém consegue arrancar aquele toco do lugar, ficará ali para sempre. Eu não sei se você já viu um toco desses aí, de uma árvore grande. Esses dias eu vi, indo para a casa da irmã Simone, vi 2 árvores grandes que foram derrubadas, mas o toco está lá, não dá para tirar. E ele diz, como o carvalho, que depois que fica o toco, começa uma nova brotação, começa a nascer brotos, a árvore não está morta, começa a brotar ramas ali, começa a frutificar novamente. Ele fala, a santa semente será o seu toco. O toco representa a morte, mas ele também representa o renascimento, porque começa a vir brotação nova. E ele diz, talvez vai demorar, mas você vai ver os frutos da sua obra, do seu trabalho. Talvez não seja a árvore que você está esperando que será o fruto, mas a brotação que vem depois que ela for cortada. Você vai pregar e não será ouvido muitas vezes. Mas como diz o próprio profeta Isaías no capítulo 55, no verso 11, ele diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Amém, irmãos? A palavra do Senhor não volta vazia. Você prega e sabe que Deus fará brotar, e você verá os frutos da obra que você fez no Senhor. Você ainda verá. O maior propósito de Deus ao homem, irmãos, primeiro é manifestar a sua presença, depois manifestar a sua salvação, e por fim manifestar o seu chamado. Todos nós temos que viver essas 3 fases que Isaías viveu. Em qual momento você está? E como você tem lidado com esse trabalhar de Deus e o manifestar dos propósitos de Deus na sua vida?